certo? Só você gira a câmera. Um mais pra cá. Aí, deixa Deu? mas já estamos gravando. Uma câmera já tá tudo certo. Deixa eu ver. Geralmente eu tenho tudo, mas eu vou fazer uma pauta bem leve para carregar muita coisa, uma atrás da outra. Vai gravar. Tá gravando, é essa tela aqui, ó. É um vídeo assim. Grava. É. Eu vou fazer uma pauta bem Tá boa a câmera? interagindo. Obrigado. Mas ela começa 8h30, eu faço Bom dia a todos. vai até umas 5. Muito bem-vindos. Hoje é um dia especial, porque é uma aula aberta. Entra nisso. Professores aí prestigiando aqui essa oportunidade de estar trazendo, né, conhecimento, uma série de informações que tem a ver com marketing. A gente está falando de marca, está falando em gerar valor, né? Então isso a gente viu aí, né, embora ainda com poucas aulas, que o objetivo, né, o papel central do marketing é o valor. E nada melhor do que uma IG, né, dentro de algo que é básico, né, que tem em todos os países, né, que é o alimento. Que o homem, né, já vem ali desde os primórdios aí, de alguma forma tendo essa relação. É algo que se consome com frequência, que você tem baixo valor adicionado, e que o produtor, em geral, que participa especificamente da higiene, é um pequeno produtor, é alguém que precisa, né, de um apoio maior. Né? Então, ter o apoio de uma associação, né, ter o apoio de uma marca é algo relevante. Então, é um papel também social e é importante estar trazendo aqui dentro de uma universidade pública. Então, a gente conseguiu casar muito bem isso. Queria aí, né, complementar o Manu, né, o grupo todo aí que trabalhou e a classe, enfim, abraçou a ideia na disciplina de Marketing 2. Então fizeram 8 trabalhos e desses 8 trabalhos a gente vai estar aqui em Marketing 1, com sangue novo, né, outras pessoas, outros olhares, vamos pensar sobre a IG, aplicando conceitos de marketing. A gente já tem aí, né, uma estrutura, entregas da disciplina, tem um pouco de ansiedade. Vamos vender, mas isso não der certo, né? A vida e o real é esse, né? A gente tem que antecipar a vida profissional, ciências sociais aplicadas tem essa característica de não ter certeza do que vai acontecer. O próprio trabalho emocional com essa incerteza é uma das habilidades que a gente tem que enfrentar e desenvolver, né? E é aqui nesse momento que a gente faz. E a gente tem uma situação privilegiada, porque a gente tem um projeto em andamento, que tem uma equipe trabalhando, e temos o Francisco, né? Francisco, um aglutinador. Estava falando com o Francisco, as IGs, como é que elas começam, né? Ontem estive com o Francisco em 2 momentos, né? Virtualmente, uma na reunião da FAPESP, e projetos de políticas públicas, né, na área de saúde, educação, né, e o nosso mais específico aí na questão mais agrícola. E depois na CNN, né, a CNN vai cobrir um evento no Sul, né, de indicação geográfica, e queria entender um pouco, né, você vê, então a CNN não sabe, né, teve a referência, principalmente o Francisco, para explicar o que né, que são as IGs. E depois, né, a matéria, quando sair a matéria, então é um assunto que tem interesse, né? Ou seja, a gente tem um potencial muito grande para crescer
comparativamente com outros países, 2, 3, é ínfimo, né? E teste, número de Gs que a gente tem. Temos desafios, né? A questão do corporativismo, recursos, legislação, mas enfim, talvez a gente possa, se algum, né, um trabalho de formiguinha, ajudar, como, né, um grupo ali que teste. visitar a AIG, apresentar as ideias que construíram aqui. Vocês estão construindo ideias aqui ao longo do curso, e vocês vão vender para o mercado essas ideias, né? Vão gerar valor, né? Seja dentro de uma empresa, seja dentro aí de uma consultoria, enfim, ou ele até um negócio próprio, né? Então é assim que a gente pensa aqui nessa disciplina de marketing. Então é um prazer estar aqui com o Francisco. O Francisco vai se apresentar. Então, eu diria que Marketing 2 foi possível por conta, né, do empenho do Francisco. Essas IGs que eu passei para vocês são indicações do Francisco. As pessoas, né, que ele já indicou, e eu também estou com curiosidade aí, né, de saber, né, como que foi aí, se vocês conseguiram. A gente já vai conversar, né, no momento certo em relação a isso. Se deu certo, né? Se vocês obteram um retorno, como que foi esse contato, até porque a gente tem planos B, C, D, né? Como a gente está lidando com um desafio real, né? Então, as coisas acontecem, Teste. os imprevistos, então a gente vai ter que aprender a lidar com eles, né? A gente vai fazer acontecer. Então, esse evento, só para até divulgar a oportunidade que a gente está deixando esse vídeo gravado, no dia 4 de dezembro, ter a nossa feira, né, que é um projeto que chama Marketing Experience, lá no Instagram, né, a ideia é todo ano ter essa feira. Essa vai ser especial, então eu diria que é um momento que vocês se sintam privilegiados da gente ter essa oportunidade. Produtos reais, de associações ali, né, que se formaram, que buscando, né, ajuda para divulgação, e a gente pode fazer esse papel no dia 4. No dia 5 vai ter um encontro, a Assembleia, né, do Fórum Paulista de Educação Geográfica e Arte Coletiva, aqui no Exalc também, só que esse vai ser um evento fechado. E no dia 6, né, vai ter de manhã, na sexta-feira, uma visita aqui a São Província, que é um bairro, né, típico aí, que imigração tirolesa, e que tem todo um contexto, né, ligado à terra, né, ligado às tradições, enfim, que tem trabalhado muito bem aqui essa ideia, né, da indicação geográfica. E, então vai ser assim, parte de algo maior também, que está sendo aqui trabalhado. Né? Então, entendo que vai ser uma oportunidade muito boa. Né? Vão ter outras externalidades que vão ser criadas aí com essa atividade. Né? Falamos até, só para finalizar, possibilidade de mesmo as IGs que vocês vão estar aí trabalhando, os representantes, alguns deles, estarem aqui, né? A gente fazer mesa redonda, a gente fazer uma discussão, fazer coleta de dados, né? Projeto aí, né? Essa é uma oportunidade de realmente vivenciar, fazer uma imersão nessas IGs. Então, Francisco, deixo a apresentação para você, né? Mais uma vez, muito obrigado aí, né, por toda a dedicação em relação às IGs, e a dedicação aqui para nós também. Obrigado. Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia mesmo. Bom dia. Bom dia. Professor Eduardo Espírito, obrigado pela oportunidade, pelas palavras, mas na verdade é essa abertura que a Exalc tem dado através do meio da economia a equipe do professor Eduardo Espírito é única, né, para a gente poder trabalhar conceitos em classe que sejam com casos reais, né? E aí vocês vão ver alguns casos aqui, que eu vou comentar alguns exemplos, e já tomar conhecimento daqueles que a gente vai dividir para estudar, para os grupos que vão estudar. Bom,
Eu sou Francisco José, ITM, eu sou aqui da Cabana, morei em outra cidade, tive no Brasil um tempo, no Ministério da Agricultura, né? Sou do trabalho do Ministério da Agricultura, e faz 16 anos que eu voltei para Piracicaba. E fico lotado na Superintendência Federal de Agricultura, que é em São Paulo, né? No estado de São Paulo, particularmente lotado aqui Piracicaba. O que facilita muito esse nosso trabalho, esse envolvimento. Em segundo lugar, eu sou filho de professor, está aqui, pessoal. Então, para mim também é ótimo poder estar com vocês. Acho que quando eu era pequeno, bom, passei minha infância andando aqui, bicicleta, tá? E via meu pai dando aula também. Então, assim, bom estar em contato com vocês, com os estudantes, com os alunos. Em terceiro lugar, professor, essa semana eu tive uma reunião, só contando uma história possível, eu tive uma reunião online com um grupo de alunos do Instituto Federal de São Paulo, que, através da orientação de um professor da área também de comunicação, eles estão desenvolvendo o site do fórum para nós, do fórum, né? E eles participaram do edital também, o edital disponibiliza a bolsa, né, para os alunos, e eles estão fazendo em aula, eles são alunos de tecnologia, informática, informação, estão desenvolvendo o site para nós. Então, na terça-noite, nós ficamos lá debatendo, ajustando, vendo. Então, o que eu quero dizer com isso é que os exemplos que a gente tem visto, os trabalhos que são gerados por vocês, né, pelos alunos das universidades, dos institutos, é muito rico, né? A capacidade criativa que vocês têm é enorme, né? Saem coisas assim que a gente nunca conseguiria se fosse cada um dentro do seu quadradinho, né? Você tem que pensar mesmo fora e tal. E isso é muito, muito bacana. Vocês vão, depois eu vou no final mostrar, né? O professor Eduardo comentou, dois exemplos do grupo da disciplina de marquetadores foram convidados para apresentar o trabalho que produziram aqui para os próprios produtores lá nas indicações dos territórios, na sede das associações onde são as indicações geográficas. Então, é um trabalho, assim, você começa... Eu vejo vocês como alunos, né? Mas vejo como colega de trabalho. Então, vocês estão à vontade, inclusive, para me interromper e tal. Bom, então essa é a ideia. Obrigado. Acho muito bom, muito frutífera essa parceria, esse movimento que a gente vem fazendo. Sem falar no projeto de pesquisa, que sendo agora sobre esse assunto, que também usa a capacidade da academia, né, e todo o conhecimento para gerar valor para questões, né, de interesse do país como um todo. Esse projeto está dentro de uma linha de apoio da FAPESC, que é chamada PPPP, são 4 P's, né, onde o poder público, o Estado, entrega as demandas reais que ele tem para resolver. Então, o professor comentou na saúde, na educação e aqui também na área de governança, né? Bom, por fim, eu queria falar o seguinte para você. Eu entendi, vocês são de administração. Quem quer de administração? A maioria, né? Tem da agronomia. Quem quer agronomia? Eu sou agrônomo de formação. E quem quer de economia? Beleza. Tudo que nós vamos ver aqui, quem é da área de administração e de economia, não se assustem, porque nós não vamos entrar em questões de agronomia, questões técnicas. Nós vamos entrar em questões de governança, de administração. É isso que vocês estão sendo preparados e no futuro vão ser os gestores aí das empresas, das ONGs, das startups e eventualmente vão estar ligados a produtos com origem reconhecida. Então, o olhar que vocês vão ter, que espero que vocês tenham, é assim, não entre na questão da área técnica. Lógico, a área técnica influi, né? Influencia. Mas o olhar é qual é a chavinha que eu mexo para melhorar a eficiência, a migração de valor, a distribuição desses valores, comunicação aos clientes, aos consumidores. Então essa que é a ideia. O que vocês estão vendo aqui? O quê?
Mas é qualquer pamonha? O que ela falou? Exatamente. Então, pamonha de Piracicaba, por que você falou pamonha de Piracicaba? Porque a gente é Piracicaba e provavelmente você daria esse tempo. Eu acho que não tem nenhuma outra região que tem uma pamonha tão famosa. Não tem, vale bem alta essa última parte que você falou, não tem nenhuma outra região Que tem uma pamonha tão famosa. tão famosa. Então, esse é exatamente o conceito das indicações geográficas. São produtos produzidos numa determinada região, né, por meio de pessoas e que, por algum motivo, ao longo do tempo, ficou famoso, ganhou notoriedade. Então, esse é a chave das bases, né? São as bases conceituais, são os pilares conceituais para que a gente tenha a possibilidade de pleitear o reconhecimento ao INPI, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, que tem a legislação, e inclusive é o órgão oficial, através do Ministério das Relações Exteriores, que negocia, eventualmente, os reconhecimentos das indicações geográficas internacionais aqui dentro e as daqui lá fora. Muito bem, então é isso aí. O produto ficou famoso. Então a pamonha de Piracicaba, ela ganhou fama por algum motivo. Geralmente, não necessariamente, mas geralmente é um produto superior aos demais. É um produto típico, um produto único, que só faz ali naquele território. Só essas pessoas é que detêm o saber fazer ao longo dos anos, né? Vem passando de pai para filho, de geração em geração, para aprender a fazer. Nesse caso, nós estamos vendo exemplo de café, né? Então, é um território onde existem pessoas que produzem o café com aquela determinada qualidade e tal, e que ficou famoso por algum motivo. Outros exemplos que ficaram famosos? Quem que arrisca? Né? Queijo canastra. Então, o queijo da região da canastra tem indicação geográfica já reconhecida. Assim, nós temos muitos produtos no Brasil, tem um potencial grande, mas nem todos já entraram com esse pedido, com a documentação, com o acompanhamento que tem um passo a passo para conseguir. Né? Queijo da canastra é um exemplo. Tem mais. Se vocês passarem por Franca, que lembram? Sapato, calçado de Franca. Então tá lá. Então, calçado de Franca é o exemplo de indicação geográfica. E o queijo, não só da canastra, mas o queijo do Cerro de Minas. O Cerro tem queijo bom lá, você conhece o queijo do Cerro? Ah, você é da Serra da Canastra? Então, também falar muito da... E lá, e assim, e aí a gente começa a entrar na questão do marketing, da comunicação, do desenvolvimento do território, né? Esse trabalho junto à comunidade veio sendo construído. E muitas externalidades do processo acabam sendo obtidas. Né? Então, o aprimoramento da parte técnica, da produção, né? Vai sendo o próprio associativismo entre os produtores. Né? Não, só e outra coisa que vocês devem implementar também, vamos fazer um plano de aula, não é uma coisa muito e lá na Canastra, então, hoje eles estão explorando, além do selo de indicação geográfica, eles estão explorando o turismo. Então, existe uma relação, e a academia já mapeou isso, trabalhos acadêmicos, uma relação muito estreita entre turismo e territórios que têm indicação geográfica, ou vice-versa. Então, o consumidor, o cliente, nas férias, ele está lá de férias, trabalha o ano inteiro, juntou dinheiro, pega a família, né, e vai para uma região onde ele está com a sensibilidade aflorada, está disposto a sentir experiências, né, curtir novas experiências. E ele vai como turismo, mas naquele local tem produtos com selo, com origem reconhecida. Ele vai experimentar aquilo. Ou ele vai por conta do selo, de uma IG qualquer, e acaba fazendo tudo. Ele fica no hotel, paga no restaurante, compra
geleia, em outros produtos que naquela região tem. Então, basicamente, essa é a ideia, e aí vocês vão pensando aonde é que nós vamos mexer para comunicar isso tudo para o consumidor final. Na verdade, vocês vão ver, eu vou mostrar um gráficozinho rápido, né? Pouca gente sabe o que é. Quem já tinha ouvido falar em produtos com indicação geográfica ou com origem reconhecida por lei? Eu tinha tido uma pergunta. Do parmigiano reggiano da Itália. Parmigiano reggiano da Itália é um ótimo exemplo. Desde 1937 eles já trabalham nisso, por quase 100 anos, né? E vieram evoluindo, né? São 290 laticínios que fazem parte de uma associação. Lá eles chamam associação, como é o nome? Esqueci o nome, né? Mas enfim, tem uma governança única. Eles contribuem com 4 euros por peça de 15 quilos, só para fazer a defesa e a comunicação, a estratégia de comunicação do parmigiano. Então é um ótimo exemplo. Champanhe é talvez um dos exemplos mais icônicos disso, né? Quando vocês chegam no Natal, vocês comemoram o casamento, o Natal, passagem de ano, com uma... Hã? Por quê? O champanhe é só da região de champanhe. Então é isso aí, escutaram aí? Lá no fundo? Você comemora o Natal, a menos que você compre. Né? Se você comemora o Natal, o aniversário, o casamento, com um vinho branco esfumante. Se for produzido na Champanhe, sob as regras lá da associação de governança, e produzido lá, aí sim, então é uma Champanhe. Não pode usar esse nome, essa marca é protegida por lei. Então esse é o conceito. Vocês já pegaram, o professor já está... Vocês já leram alguma coisa? Andaram lendo, estudando antes? Tá? Então é isso aí. Bom, só lembrando que tem 2 modalidades de indicação geográfica. Ambas são protegidas por lei e ambas são indicação geográfica. Uma é a indicação de procedência, são esses 2 casos que a gente comentou, né? Inclusive canastra, calçado, né? De Franca, onde principalmente o que tem que ser provado junto ao INPI, Instituto Nacional de Propriedade Industrial, é a fama, a notoriedade do produto adquirido ao longo dos anos. E a outra modalidade é a denominação de origem, o famoso DO, né? Vê sempre aí. O exemplo é o vinho do Vale dos Vinhedos, ou tem outros exemplos. Nós temos no Brasil cerca de 20 e tantas denominações de origem. Os demais são indicações de procedência. A diferença é que, nesse caso, os documentos para apresentar para o INPI, eles têm que comprovar cientificamente que existe alguma influência do território, e aí usar um termo da binomia, alguma influência dafoclimática, ou seja, de solo, de clima, de variação de temperatura ao longo da estação do ano, de dias ensolarados, luminosidade, temperatura máxima, mínima. Existe alguma influência e de pessoas, né, que estejam lá, que impactam na qualidade final do produto, na qualidade sensorial do produto. É fácil de entender. Se eu tirar o camarão da Costa Negra, que é produzido lá no Ceará, na foz de um rio, esse rio ele leva todos né, desde da nascente, ele vai até a foz, e ele vem trazendo aqueles restos de folhas e né, da terra, do fundo, e a hora que encontra com a maré do mar, aquela solução, aquela água salobra ali forma uma nutrição típica daquela região. E só esse camarão cultivado lá é que acaba tendo uma textura, uma cor, um sabor diferente, único, próprio dali.
Se eu tirar o mesmo alevino, não sei se chama alevino em camarão, se eu tirar o alevino de lá e trouxer ele para produzir em Piracicaba, vai formar camarão também. Mas não vai ter aquela cor, aquela textura, aquele sabor. Então, a diferença de uma denominação de origem é isso. Ela reflete as características típicas daquela região. Diga. E o produtor, ele tem que ser certificado ou ele só tem que estar nessa região? Tipo, se eu começar a fazer pamonha e vender, eu posso dizer que é uma pamonha de Piracicaba? Boa pergunta. Bom, então, eu vou começar então separando duas coisas. Talvez vocês encontrem em algum lugar referência, é muito pouco hoje, mas talvez tenha ainda alguém falando de que a indicação geográfica é uma certificação. E ela não é uma certificação. Não é um selo que imprima de alguém de fora vir olhar todas as fases do processo e ver se aquilo, e aí dar uma chancela do que aquilo é certificado. Então essa é uma coisa que você não vai encontrar e também não use, não vejo isso como uma certificação. O produtor que está no território, que for delimitado, ele precisa seguir um caderno de especificações técnicas. É um documento, é uma receita de bolo básica. Né? É uma receita de como é que o produto ficou famoso. Vocês vão encontrar isso em algumas, na hora que fizerem as pesquisas, os trabalhos de aula, né? Vão verificar que tem lá a minha referência a esse caderno de especificações técnicas. E esse caderno, como que é? Letícia, esse caderno ele é aferido por um conselho regulador, que é obrigatório também ser constituído. É um organismo de controle. Né? Então, o produtor que está dentro do território delimitado, nós vamos depois ver lá a questão da delimitação do território, e produz aquele produto. Se ele submete o produto ao conselho regulador e segue as regras daquele caderninho, ele pode, então, receber o selo de indicação. Mas o selo, ele vincula o produto ao território e às pessoas. Ele não é uma certificação propriamente dita. Então, essa é a maneira que o produtor tem de fazer o produto e obter o selo. Ele pode ser associado ou não da associação gestora do selo, guardiã do selo. Já que é um bem coletivo, nesse caso, todos os produtores do território podem fazer, que estejam produzindo aquilo, podem usar o nome do território que é registrado. A indicação é geográfica. É a geografia que é registrada, que é protegida para aquele produto e para quem mora e produz naquele território. Desde que ele passe o seu produto pelo conselho regulador e prove que ele seguiu aqueles passos que são definidos por eles mesmos e como o produto ficou famoso. Bom, isso está numa lei, né? Vocês provavelmente vão se reparar nessa legislação. Isso está também definido em portarias do próprio INPI, tem lá as portarias, tem normativos do rito processual, como é que submete os documentos, quais são os documentos, né? Quem é que assina, como é que... Então, tem lá tudo no INPI. E um pouco da diferença entre indicação geográfica e marca coletiva. A marca coletiva, ambos, tanto indicação geográfica, marca coletiva e marca proprietária, ambos são signos distintivos. Vocês vão ver, na hora não só nessa disciplina, mas no curso ao longo, né, que a marca é um ativo, né, um ativo de propriedade, nesse caso, propriedade intelectual, né, a marca coletiva e indicação geográfica. E ela é tão valorosa, vale tanto, valorizada, se pega uma marca famosa, hoje a Microsoft, acho que é a maior, né? Bilhões de dólares, o valor da marca. Né? Acabou o tempo que é Coca-Cola, né? E Uber, outro e tal. Então, são signos distintivos, tanto a indicação geográfica, a marca coletiva também é, e estão dentro da mesma lei que a gente viu agora há pouco. E a marca também está lá dentro da mesma lei. Define como é que é hoje o direito marca as marcas, né? Como é que o direito protege. Isso tem validade, tem todo
No caso da indicação geográfica, não tem validade. Você precisa renovar. Diferente da marca coletiva, então ali já é uma diferença. E ela pertence a uma associação, daquela coletividade. Não necessariamente um território definido. Coletivo. E ela é usada para definir membros de uma determinada entidade, não do território, diferente da indicação geográfica. Aqui dá um exemplo. Né? Então você tem uma garrafa de vinho, um rótulo, e tem... Ficar segurando, né? Então você tem a marca proprietária, que é Vinícola Aurora, né? Esse que produz. A marca coletiva, Vinhateiros do Vale, eles criaram uma marca coletiva chamada Vinhateiros do Vale, e tem a indicação geográfica, que é o Vale dos Vinhedos. Esse rótulo talvez esteja mais antigo, porque, na verdade, hoje o Vale dos Vinhedos é mais famoso. Então, na hora de vender esse produto, o proprietário aqui ele bota a marca dele. Vocês vão ver um outro exemplo, mas ele deveria ressaltar, e aí vocês vão estudar, vão ver essa questão, deveria ressaltar o nome da região da canastra, né? O nome da região da região onde ficou conhecido. E é isso que o consumidor vai procurar, né? A hora que ele está andando lá, cestinha lá nas compras, mercado, sei onde, né? A hora que ele bate o olho e vê uma região que chama a atenção porque é famosa, é por ali que ele vai escolher. E aí ele vai ver se tem o selo, ver se rapidamente, só para vocês eventualmente vão se deparar com alguma situação, né? Então a indicação geográfica, a associação é a detentora, o substituto processual é o nome jurídico. Mas é ela que detém a governança da indicação geográfica. Ela que vai, ao longo dos anos, ela que submete o pedido à INPI, a proteção, de promotores, e ela que vai depois ser a guardiã do uso do selo, da verificação se seguiu o caderno, né, de especificações. Então, essa é o papel aí da associação. E a marca coletiva, ela registra, ela torna-se a detentora da marca, como é uma marca, só que a marca não é dela, é coletiva, né, dos associados que fazem parte dessa associação. Isso dá direito dela licenciar o uso da marca para outras pessoas que não estejam no território. Pode licenciar para quem ela quiser. Porque a marca coletiva não está vinculada no território. Pode ser mais ampla, sem território. Basicamente isso. É isso aí. Bom, só aqui para mostrar para vocês que no mundo inteiro esse assunto, esse tema, assim, tem, né, já há muitos anos. Tem aí, né, exemplos bem característicos, né, o queijo manchego na Espanha, aquele TT limone na França, tem pimenta, o chá lá na Índia. Então, no mundo todo tem indicações geográficas. Esse patrimônio, né, essa propriedade intelectual é protegida em favor dos produtores, no sentido de trazer uma série de benefícios. Entre eles, a agregação de valor, ou seja, vender mais caro, se o quê? Quem é que compra o produto? Consumidor. Então, lembre sempre do foco, o consumidor é o nosso patrão, né? Então, se ele enxergar esse storytelling, né? Essa história de todo o trabalho, de geração em geração, que está naquele território, fabricando daquela maneira, fazendo, se o selo conseguir transmitir isso, daí vai a dica para o trabalho que vocês vão fazer. E essa é a ciência do marketing, comunicação, propaganda e marketing. É transmitir tudo isso através de uma imagem, nesse caso o selo, ou uma forma de contar essa história. Vocês é que vão ver como é que é a melhor maneira. E ele tem que transmitir a tipicidade daquele produto, né? No caso, principalmente de indicação de procedência. Eu trouxe uma imagem de tipicidade desde uma mapa da Itália. Cada região tem uma uva.
uma uva diferente, típica da região. Então, se você vai lá perto da região de Roma, ali, Sangiovese é uma. Se você vai na região de Veneza, Glera, que é a Prosecco, o mesmo nome da Prosecco. Outro nome da Prosecco é outra uva. Cada região tem um. A mesma coisa é queijo, né? Exemplo de tipicidade. Cada região na Europa, aqui estamos vendo Itália, mas tem Brasil. Cada região tem um tipo de queijo típico. Aqui, ó, é para a gente ver que lá de trás talvez não dê para ver, mas cada selinho desse aqui, cada imagem dessa é uma indicação geográfica que havia reconhecido em 2019. Foi o último ano que o INPI lançou esse mapa. Hoje nós temos mais indicações geográficas reconhecidas, mas vejam como o Brasil é rico nisso, né? Como os fluxos migratórios, mais os povos que já viram aqui, já existiam aqui, vejam quanta riqueza de produtos típicos, únicos, originados, né, que a gente pode reconhecer a origem e comunicar com o consumidor. Geográfica no norte? Boa pergunta, né? Na verdade, eu vou mostrar um slide sobre esse assunto, mas nós já comentamos aqui. Uma coisa que vai permear muito o sucesso, ou não, e não é só aqui do Brasil, no mundo inteiro, é o associativismo. Então, esse é um conceito para vocês, administradores, economistas, e nós, todos os profissionais que estão nessa área, nós temos que trabalhar essa questão do associativismo, principalmente quando se trata de bem coletivo. E o associativismo, ele veio muito com... Na verdade, o ser humano, ele tem a base do associativismo, desde que o homem surgiu na Terra, começou a ter a capacidade cognitiva, há 10 mil anos atrás. Porque a base é, você se associa quando você não consegue... Por que a gente se associa? Não consegue sobreviver sozinho. Quando você não consegue fazer alguma coisa sozinho, né, no mercado. Então, em conjunto, é muito mais fácil, né, você fazer algo que sozinho vai ficar muito difícil. Então, o ser humano já se associava, desde a época de 10 mil anos atrás, ele já com questões de proteção, para se proteger contra o ataque de animais, se associava para caçar, para conseguir comida, né, por religião. Então, o associativismo faz parte da nossa existência, não só da nossa, né? Os animais também se associam. Como é que as hienas caçam? Né? Então, é isso. E essa cultura do associativismo, essa é uma das explicações, né? Mas eu vou te dar outra. Essa cultura do associativismo está mais disseminada em Minas Gerais do Sul. A primeira cooperativa ela foi fundada em Rochdale, na Inglaterra, em 1844. É o marco inicial do cooperativismo. Logo em seguida, o cooperativismo de crédito, que são os bancos, né, Cicobi, Crédito, você já deve ter visto aí. O berço do cooperativismo é a Alemanha. Então, a Europa, ela sempre foi mais, talvez também por questão de clima, por questão de guerras, né, a Idade Média, invasões, uma cidade invadia outra murava, invadia, enfim. O associativismo lá tem essa permeia mais, né, já as pessoas desde cedo. Então, os fluxos migratórios dos europeus que vieram para cá e que se concentraram mais no Sudeste, Sul e Sudeste, talvez facilite mais você trabalhar com a população, requerer, discutir os documentos, para requerer o reconhecimento de um determinado produto que já tem. Essa é uma. A outra é que aqui também se concentrou mais os órgãos, né, as entidades que trabalham com esse assunto. Então, você tem universidades, tem institutos de pesquisa, o SEBRAE trabalha essa questão junto com a gente, o Ministério da Agricultura, a Instituto Federal. Então, o fato é que Minas Gerais é a que mais tem comunicação geográfica. Acho que são 17 que eles têm, Paraná tem 15, o Estado de São Paulo 7 agora, estamos caminhando com vários que já estão lá no INPI, em análise.
Mas é por isso que tem mais aqui do que lá no... Mas note que interessante, né? Aqui no Amazonas, já tem uma indicação geográfica, já tinha em 2019, né? Acho que foi até 2019, que é o Guaraná da tribo indígena Saterê-Mauê, o Guaraná de Maués, naquela manchinha lá em cima. Então, e aqui no Rio Grande do Sul você tem a carne do Pampa Gaúcho, o Vale do Vinho dos Vinhedos, Vale dos Vinhedos, né? O arroz do Regional Norte Gaúcho. Então você tem de norte a sul produtos, território e pessoas que podem ser reconhecidos como indicação geográfica e o consumidor, uma vez conhecido, pode comprar, valorizar, pagar um pouco mais, visitar, fazer o turismo e melhorar a condição daquele território. Bom, eu falei de território, né? Esse é o marco histórico, né? Das indicações geográficas, é o vinho do Porto. Já tomaram, né? Vinho do Porto. Ele é feito na região do Douro. E eles marcavam o território, em 1756 foi a primeira denominação de origem. Eles marcavam o território com essa... Não tinha GPS, né? E eram marcas de pedra. E até hoje tem essas marcas de pedra. E lá na cidade do Porto, em Vila Nova de Gaia, tem um museu dedicado ao vinho do Porto e a toda essa história que eu estou comentando aqui, que a gente está falando. Alguns exemplos, né? Então, na França, tem uma cebola muito famosa, que obteve já o reconhecimento, cebolas doces de Cévennes, e alguns benefícios que os produtores lá relatam depois da indicação geográfica reconhecida e quando passaram a vender produtos com selo, né? A reputação já existia. Então essa é uma questão. A gente não cria a indicação geográfica, ela já existe e o Estado vai lá e reconhece, por lei. A comunidade se organiza, trabalha essa questão. O volume de produção aumentou, no caso deles. A margem de lucro, eles comentavam lá, né, que dobrou por trabalhar a história, conseguir vender aquele produto valor agregado. Abriu novos mercados, 90% do mercado interno, 10% para exportação, e ajudou a manter as pessoas lá no território. Esse é um outro benefício bem interessante para vocês quando trabalharem na história, como o consumidor deve enxergar, né, o selo, é que no caso da Europa isso foi muito passado por duas grandes guerras, né, e depois, por questões de ontem nós falamos lá na entrevista lá da CNN, né, na verdade você comentou, eles passaram por segurança alimentar, né? Duas grandes guerras, Segunda Guerra, né? Que alimento, passando fome. E uma reação contra essa, agora que acabou a Segunda Guerra, uma reação dos governos foi tratar de produzir alimentos em quantidade. E então, os alimentos commodities, né? Então, alta produção de leite, soja, proteína, e mas isso acaba fazendo com que perca a originalidade, a origem do produto, né? Aqueles produtos típicos, e podem acarretar em êxodo, né? A saída das pessoas da propriedade e fazer outra coisa, na cidade, fazer outra coisa. Nesse caso das indicações geográficas, uma externalidade que a gente deseja, que é já denotada em alguns locais, é que as pessoas acabam, então, ficando na propriedade para tocar o negócio, só que de uma maneira diferente. Com um outro olhar, com outro enfoque, com enfoque do mercado, com enfoque de marketing, né, de gestão. Como que eu vou agora vender? Vou simplesmente vender minha cebola? Ou eu vou... Alguém conhece o melão da Redinha? Todo mundo conhece, né? Uma puta sacada, né? Melão é amarelo, melão, tem variedade que não é amarelo, mas aquele melão amarelo não é amarelo. Como é que você diferencia isso no mercado? Um produto que vai de toneladas para o varejão. Aí alguém lá teve a sacada de botar a redinha, né? E o melão tem indicação geográfica. A região de Mossoró tem
indicação geográfica. Eles não estão usando o selo por uma série de motivos, por algumas questões que a gente está falando aqui, né? Ou o associativismo não está tão forte, não tem uma governança, associação, não tem uma participação dos produtores, eles não estão usando o selo. E esse é um outro problema, que também vocês podem trabalhar nos grupos, né? Não adianta ter o selo e engavetar, não usar. Mas foi uma bela sacada desse mundo. Aqui é o queijo, um queijo da Espanha, né? Outro exemplo. E aí eu chamo a atenção para vocês de comunicação. Vejam que a indicação geográfica é com cheiro. É isso que o espanhol lá está querendo comer. Um queijo do lado. Passei lá uma vez, gostei, passei meu pai foi lá, trouxe. Ficou famoso. Então o que tem que aparecer na embalagem não é tanto o nome do cara, né? Do produtor Garcia, mas sim o nome do território geográfico. E vejam que aqui tem um selo europeu, que é esse aqui. Então a Europa tem esse selo nacional. Independente do produto, eles usam um selo nacional. Nós, aqui no Brasil, também temos agora o selo nacional. Tem o selo RG e tem o selo nacional. Algumas já estão usando, junto com o selo dela, o selo nacional. Ó, isso aqui eu trouxe para a gente então no passado. E nem aqueles cacheiros viajantes, né? Que vai com a mala, vendendo meia, vendendo. Vocês vão ver aqui um macarrão italiano que tem esse selo europeu que a gente vê. Esse é o café. Quem conhece o café da região de Pinhal? Esse é o café da região de Pinhal. Cachaça de Paraty. Já ouviram falar? Já não vai passando. Está vendo assim? Está vazio. Quem é da canastra? Você conhece o seu Zé Mário? São Roque de Minas. Você é da onde? São Roque? Eu conheço o Joãozinho Leite. Eu não tenho filho também. Ele é presidente da cooperativa de crédito do Cipó de Saber. Ele foi um queijo e esse aqui eu não varia. Ele premiadíssimo. Aqui é uma outra. Então são exemplos aí. Nós vamos ver um exemplo da batata. Batata doce de Presidente Prudente. Eles estão solicitando, estão solicitando a indicação geográfica, já depositaram o pedido lá no INPI e fazem subprodutos da batata doce. Essa é uma cerveja. Ótima pergunta. Alguém conhece fundo assim? Saber? Você é mesmo? Não. Aonde você ficou com esse saber? Meu leite foi tomar vez. A linguiça de Bragança tem fama, né? Desde 1930, 40, tem uma história que são os francinhas que foram combater lá na Segunda Guerra, né? Fez, outros dizem que já veio antes, os italianos, que é o primeiro fluxo migratório. Eles têm tudo para ser uma indicação geográfica. Então, com a faca e com o queijo, com a faca e com a linguiça, não. Mas eu já estive trabalhando com eles desde 2014, nós estamos em 2024, passaram-se 10 anos, eu fiquei indo, fazendo uma série de ações, inclusive do associativismo, né, nós fizemos lá, exercício lúdico do associativismo, reunir pessoal, como a gente está aqui, fizemos uma prova, fizemos. E por algum motivo não caminhou, sabe? Então, desde 2019, acho que foi a última vez que eu estive lá, eu falei, ó, quando o grupo amadurecer, aqui eles estão prontos para fazer. A gente, como Estado, né, como universidade, como profissionais, como entidades, a gente tem, né, mostra o caminho, está pronto para ajudar, mas tem que partir dos produtores. Eles é que têm que querer esses documentos que a gente colocou aqui, caderno de especificações técnicas, programa de controle,
tem que partir deles, eles é que tem que construir. Se for de cima para baixo, a coisa acaba engavetando. Então, no início de liderança é uma boa ideia. Então, E o leite de mococa? você é de Mococa? Não. Lembra que o leite, a marca Mococa é um laticínio, né? Uma marca particular, né? Uma marca própria. A indicação geográfica, ela é coletiva. Então, assim, teria que estudar esse caso, porque Mococa ficou conhecida, né? Pelo leite Mococa. Qual é o produto em si? É o leite que vai ser vendido por uma cooperativa? Teria que dar uma estudada nisso. Bom, nós já falamos várias coisas disso aqui. Posso falar, mas para que registrar o selo? Principalmente, acho que nós não falamos, para proteger contra a concorrência desleal. O que é a concorrência desleal no caso da IG? É alguém que não está no território, que foi definido, produzir aquele produto e sair vendendo, enganando o produtor, ou o consumidor. Isso é apropriação, é falsa indicação de procedência. Conservação do patrimônio intelectual, histórico, biodiversidade, no caso, saberes locais, desenvolver o território, as pessoas que estão lá, agrega valor, traz mais turista, traz mais venda, traz mais dinheiro. Isso faz com que as pessoas tenham mais condição de ter acesso aos bens de consumo. E produtos que são de exportação, passivo de exportação, como o mundo todo trabalha essa questão da higiene, consumidores do mundo todo que já tem essa rotina, já conhece, identificando o selo, ele vai comprar um produto, então facilita mercados globais. Isso nós já falamos? Produções que são mais artesanais, tem que ser tentado a cada de especificações, elas podem ser consideradas também parte dessa IG, elas carregam esse selo? Então, produto artesanal, né, é uma linha e tem até uma legislação agora definindo o que é produtos, quais são, como fazer produtos artesanais. Né? Basicamente são aqueles que o produtor tem o domínio de todas as fases. Né? Ele não tem compartimentalizado as fases de embalagem, de produção, de limpeza. Ele e a família, geralmente, tem domínio de todas as fases. Mas tem mais detalhes nisso. Né? A indicação geográfica, ela pode ser de produto artesanal, mas não necessariamente está ligado uma coisa com outra. Pode ser as rendas de bilro, lá as vendas do Maceió, né, Alagoas. É super artesanal. Elas que fazem a mão, a venda, as filhas, as netas, passando para as paneleiras de Goiabeiras, lá do Espírito Santo, né, Vitória, a panela é feita à mão. A última IG reconhecida, que é a panelas de barro Raposo, né, daquela tribo indígena lá, Roraima, Terra Raposo. Né. Lá tem uma tribo, tem várias, mas essa tribo faz uma panela de barro. Eles conseguiram agora o reconhecimento como indicação geográfica. É artesanal, é feito à mão. Mas não necessariamente você pode ter um IG, inclusive de serviço, né? Porque no Brasil também é permitido serviço. O único que tem é o polo de informática de Recife. Uma indicação geográfica para serviço. Então, pode ser ou não artesanal. Aquilo que eu falei, os consumidores conhecem ou não conhecem eles? Então, esse é um trabalhinho feito por uma professora lá do Rio Grande do Sul, a professora Ken Brook, e com a equipe, fizeram dentro da universidade, com todos os funcionários e professores, com vinho. E 9% só conheciam bem o que era uma indicação geográfica. 61% conheciam alguma coisa, tinham ouvido falar, e 30% não sabiam o que era. Essa situação eu diria para vocês que permanece. Esse trabalho foi feito em 2013, 14, 2024, 10 anos depois, e poucas pessoas consumidores conhecem o valor disso. Só para dar uma ideia de números,
Hoje no Brasil nós temos 118 indicações geográficas, 90 são agroalimentares. Esse mais um asterístico é a cachaça. A cachaça brasileira ela é protegida por lei, por decreto do governo federal. Quando houve lá um movimento de tentar usar o nome cachaça fora, né, para outros produtos como o vinho, né? E aí o Brasil fez um decreto, baixou um decreto dizendo que o nome cachaça e a forma de produzir também está na lei. O caderno de especificações técnicas da cachaça, no final, é a própria legislação de bebidas do Ministério da Agricultura para a cachaça. E então é uma IG que não está dentro do escopo daquela lei de indicações geográficas, fora daquela lei. Então, a IG cachaça, por lei, ela é todo o território brasileiro. Então, o produtor de cachaça aqui no Brasil, ele já tem uma proteção do nome cachaça. Ninguém mais de fora pode usar. Agora, pode ter uma indicação geográfica na lei, que é essa que eu comentei, a 9279, que é essa, por exemplo, a Paraty, a cachaça de Minas, né? Salinas. Então, essas têm uma indicação geográfica própria dentro da lei da LBI, Lei de Marcas e Patentes. Então, indicação geográfica. Dentro de uma outra, no caso da cachaça, acabou acontecendo isso. Você tem uma IG, eu tenho várias IGs, 3 IGs de cachaça hoje, dentro de uma grande território que protege o nome de cachaça. Até uma boa questão, porque que diferença faz isso para o produtor, para o consumidor? Se o próprio nome de cachaça já... Só que você está aí, no caso da lei específica, valorizando aquele território de iniciação. Não é qualquer cachaça, é aquela. Vamos tomar uma de Paraty. Essa é a garantia. E aí, então, são os outros, né? São 90 indicações de procedência e 28 denominações de origem. Essas são as 7 IGs no estado de São Paulo. Nós já falamos delas, né? Sapato de frango, o café de Pinhal, que é essa embalagem, né? As uvas, né? Aqui de Jundiaí, cerâmica do Porto Ferreira, café da Alta Mediana. Tem alguém de Garça? Tem alguém do interior? Você? Não. Nosso projeto. Ah, do projeto. Vocês vão trabalhar o projeto de Garça? Então já tem alguém de Birigui? Birigui tem a indicação geográfica do calçado infantil. Nós falamos já do associativismo, né? Então esse é um grupo de produtores que estão trabalhando a cachaça no circuito das águas paulistas, de Serra Negra. Então, o associativismo está na base do cerâmica de Porto Ferreira, por exemplo, né? Porto Ferreira aqui perto, o Vale dos Vinhedos, a gente já olhou, os vinhos, né? Esse é o selo, a denominação de origem. Vejam que a comunicação deles explora bastante a questão do intangível, da experiência, né? Está explorando bastante você fazer uma colheita de uva, noite, dia 13, ontem, 28, foi vindo. Então, você pode explorar, né? Fazer a colheita da uva à noite, no luar, numa lua cheia. Então, tudo isso é explorado para turismo, para captar a percepção das pessoas. Bananas da região do Fundo Passa, outro produto que tem a sua casa. Se diferencia, né? Tenta fazer uma embalagem diferente. Já pusemos o selo, acho que lá atrás não dá para ver, mas o selo nacional está aqui. E a batata de presente prudente, eles têm cerveja, doce, eles embalando para exportação. De uma forma diferente, em vez de se vender um caminhão, 10 toneladas de doce,
Eles embalam pontos, selecionados, classificados, fazem uma cerveja com 3 tipos de batata doce, 3 variedades de batata doce. A construção dessa historinha para contar para o consumidor, para quem enxerga e valoriza, ela passa, né, pelos atributos que aquela região ou território tem. Então, artesanato, no caso da banana, eles usam isso, como também. O Banana Lama é um tour de moto, de trail, que eles fazem nas trilhas no meio dos bananais, em determinada época do ano. A gastronomia é outro ponto que, né, pode ser explorado, né? O Pinhão de Campos do Jordão também está em processo de crescimento. A paisagem de Campos do Jordão, a temperatura, o frio, né, o inverno. Aqui na Canastra, lá de São Paulo de Minas, você conhece o hotel... como é que chama aquele hotel? Acho que é o maior que tem lá em São Paulo. Chapadão da Canastra? É, Chapadão da Canastra. Você chega lá na recepção e tem o selo do queijo da Canastra pendurado lá. Aí você dorme, viaja o dia inteiro, chega na recepção, faz o check-in e tal, vai dormir. No dia seguinte, a hora que você acorda com fome e tal, pronto para fazer o passeio, né? Na mesa do café da manhã tem o queijo da Canastra com selo. E isso tudo é da mesa que o turista vai ficar dias, vai comer, vai passear, vai fazer trilha e na hora de ir embora vai levar uns 10 quilos de Canastra no selo, um para o pai, outro para o filho. Então é essa a ideia. Então, para fixar o conceito e finalizar, 11 e 10, quais são os pilares? Território. Então, esse é o território da Canastra. Então, esse é o território. Né? E aí, dentro do território, está dentro da sala vermelha. Invadindo muito. Aqueles risquinhos ali mais vermelhos são os nomes das vagas. E a ordem que ordenha do dia. Então ele põe lá, ó. Tem a pituca, a boneca, a tirana, a Kaiser. Né? Então tem lá a ordem do dia. A gaiola, a Espanha, Juju, Maitê. Isso tem que ser contado com o consumidor. Né? Quem come o queijo da Canastra, vê como é que é. Isso é uma escrita que vem da família. Rapaz, não tem queijo da Canastra. Primeiro que assim. Você imagina que tem uma processo, produção, as vacas têm nome, explorado, né? Então, as pessoas que estão no território, vimos pessoas, esse é o seu Zé Mário, e o produto, que é o próprio queijo, esse é o queijo. E aqui, o outro fabricante, o outro produtor, e o selo dele vem aqui. O selo vem aqui. Ele é impresso no próprio queijo. Ele muda no queijo. Proteína do leite, chama selo de casamina. Né? Na hora de fabricar, eles imprimem isso. Põe, né? Então, ó, como se fosse um plástico, mas incomestível. Coloca isso e à medida que o queijo vai criando, ele entra na massa. O queijo não sai mais. Esse é o processo holandês, é uma empresa holanda que faz. Na Europa, os engenheiros, no caso do queijo. E aqui, gente, quem está lá? Provavelmente, possivelmente, né? Então esse é o resultado de um dos grupos do semestre passado. Manuela, Camila e a Laura foram apresentar lá com o pessoal do Café da Região do Final. E apresentaram o trabalho de desenvolver edições passadas. E depois a gente rolou uma foto de se interessar, gostar muito. Bom, gente, agradeço ao Departamento de Economia, a Exalc, e principalmente ao professor por essa abertura para a gente poder falar com vocês sobre isso. E vamos tocar. À disposição.
papo. Obrigado, excelente, né? Eu acho que não termina aqui, né? Eu acho que tem vários pontos aí que a gente vai aprendendo, né? Quanto tempo já que você está aprendendo? Tem uns 11 anos. Então, assim, e coisas vão surgindo. Eu acho que independente do real, do desafio, fazer acontecer, né? Aprender sobre o mar. Então, tem coisas que não vão estar estruturadas ainda, mas o nosso papel aqui vai ser trazer esses conceitos do mar, que a gente vai discutir aqui na disciplina, como proposta para a IG fazer em algum momento, né? Seja lá na frente, né? Daqui 2, 5 anos, proposta de uma comunicação digital, proposta de uma campanha mesmo. Tá? Então, assim, a ideia vai ser essa. E aqui o fato de trazer o produto vai ser um adicional. Né? Então, isso também depois nós vamos ver, né? E a questão de quantidade, a questão, né, de como que a gente vai conseguir operacionalizar. Né? Esse é o ideal, né? E o resto nós vamos adaptando. Eu queria, assim, então, vários assuntos. Essa questão aqui, né? Só para na complexidade. Você tem Café do Brasil, né? O Brasil fez uma campanha ontem. Teve a Café do Brasil, Café da Renda, né? Isso foi uma campanha do Ministério, né? No primeiro governo do Lula, eu acho, né? Foi feito essa campanha, quer dizer, o governo, né, fazendo marketing, né? Exemplo do Café da Colômbia. Tem uma associação, a PIC, né? Uma associação forte, uma das primeiras, que foi um selo de conformidade. Ou seja, não tem palha de arroz queimado, o que tem foi um dos primeiros selos, né, de qualidade. Entra a questão da preocupação, né, da coletividade. Aqui, ó, café de São Paulo, né? Você tem o café da região, e é um café de São Paulo, né, que tem um selo aí, né, tem Um programa, né? Valorização do café paulista. Tem uma identidade, ou seja, né, fora a identidade da própria cooperativa. Sim. Então, assim, é um exemplo de ação coletiva forte. Por outro lado, você tem o lado negativo, né, no sentido, eu me lembro de um produtor, e lá você na França tem a Appellation d'Origine Contrôlée, né, a associação que regulamenta. Um produtor de Borgonha, né, foi lá e adicionou vinho de baixa qualidade com vinho de alta qualidade. Né? Imagine isso, um sistema, isso gerou todo um problema, né? Porque aí as pessoas começam, e o Francisco falou muito bem, quem paga a conta é o consumidor, né? Ele que percebe o valor. Né? Tem alguns selos lá na França, por exemplo, lá do Rouge, que são selos que são atestados por chefes de cozinha. Você tem que acreditar no chefe de cozinha. Então tem as carnes ali, uma é vermelho, Label Rouge. Você vai comprar porque você acredita que aquele chefe de cozinha atesta que aquilo é. Então são bens de crença, né? Você precisa acreditar que a pamonha aqui, né, tem uma questão especial aqui. Então isso tem que ser passado para o consumidor. Então é o marketing, né? É diferenciar, gerar valor em cima de produtos. Tá? Então acho que vai ser uma experiência real aí, muito, muito boa, né? E desafiadora também. E a gente quer aprender, né? Eu acho que essa interação vai trazer muita coisa. Cada semestre, esse é o terceiro que a gente está fazendo, essa parceria, né, esse trabalho, né? Cada semestre a gente está descobrindo formas e coisas novas e vem aprendendo com vocês. E o despertar, né? Eu tenho certeza ali que aquela semente, né? Que elas apresentaram e construíram, e repensar a identidade visual de uma campanha de, né, como diferenciar, né, o produto, né, as mensagens ali que foram propostas, é uma semente, né? Algo que talvez hoje ou amanhã, né, não seja implementado, mas é um trabalho educacional também, né? Feito
que vocês se dispuseram a ir lá, né, em loco, gerar esse valor real, né, para a sociedade. Agora, só gostaria de aproveitar, posso, né? Aqui tem uma pergunta. Sim, por que nessa lata de café está escrito 100% arábica? Porque você pode ter a variedade do café, o arábica, ele dá um sabor melhor, ele tem um tamanho dele maior, enfim, as características. O café tem muito essa questão do odor, né? E o arábica, ele é considerado, ele é mais puro, ele é mais gourmet. Não é café da Arábia, então? Não, é uma variedade. Mas essa é uma característica importante. Então, o Conilon é mais simples, né? Robusto, então tem essa característica, é mais a variedade. Mas eu queria aproveitar aqui, que vocês fizeram o contato, né? Aproveitar a presença do Francisco, só rapidamente, só dar um feedback aí, como é que foi, quem aqui conseguiu, né, ter algum retorno? Ninguém? Vocês conseguiram? Positivo? Como é que foi? Só falar rapidamente aqui, ó. Ó, Francisco, vamos. Isso, aqui, ó. Uma relação que eu passei para você. Então, aqui, ó. Primeiro. Da cerâmica de Porto Ferreira. Não foi com o Gustavo Mulher, que é o presidente. Foi ele? Falou com ele? Ele é dono, ele que compra, ele que vende, está sempre correndo, você não consegue falar com ele. Não, Gustavo, você não foi organizado? Enfim, é assim. Cerâmica Burdina, nós queremos já mandar para fora para a gente poder estudar os produtos. É o grupo cerâmica, o grupo 2, né? Legal. Deu certo? O Alan também é diretor lá da associação, claro, né? Essa parte comercial. E aí tem que ver qual é o produto, né? Para transporte, tamanho, né? Isso é uma coisa que venda, né? Esses serão vários. Ótimo. Vários tamanhos. Podem falar o nome do professor, desse aula, do docente, mas Se a gente precisar também gerar um texto, qualquer né, coisa, uma eu vou carta, ligar. Quando é isso? Que bom. Nós pagaríamos, né? Mas ele decidiu fazer a doação. ótimo. De algumas cerâmicas, de alguns jogos. Tá? E aí a gente vai vender aqui. Exato. Beleza. E só E nós vamos conseguir agregar valor ao preço que ele vende lá? Não, isso vamos ter em aula, né? Nós vamos ter uma aula de precificação, exatamente aí que nós vamos discutir. Preço baseado em preço baseado. Né? Fazer essa. Agora, assim, eu acho que é bom deixar claro também que assim, o valor vai ser doado, né? Então, se ele está doando indiretamente, depois quem estiver participando aqui da IG, a gente vai fazer essa comunicação associativa, coletiva também da iniciativa. O valor vai ser doado para uma instituição, né? Escolhida por vocês mesmos. Então, assim, esse ponto é interessante até para acontecer. Tem mais alguém? A gente chegou a falar com o presidente do Conselho do Café da região de Pinhal, né? Disse que ia levar o assunto à diretoria executiva e ia dar o retorno no dia 28. Foi o seu Henrique. Perfeito, obrigado. O Jorge é da Caixa das Águas Fortes. Ah, sim, Jorge Benedetti. Eu conversei com ele, mas ele falou que ia falar com o produtor. Só uma ideia, talvez, não sei se é possível, né? Tem uns meios aí, contato. Alguns têm no Fazer, e-mail, alguns têm no telefone. a gente poder fazer, talvez, um e-mail para eles fazerem da iniciativa. Se você topar, a gente faz esse e-mail, até, vocês estão sendo contratados, né? Vamos fazer isso aí, e aí a gente fala, né, em nome do fórum, né, em nome do projeto, então, e aí reforça, né? Que aí eles levam essa carta
fala, porque eu estou sentindo isso, né? Ah, vou levar para a diretoria. Quando for levar, leva a carta, né? Leva não só um contato, ah, obrigado, né? Bem, professor. A grande maioria desses 11, a grande maioria deles estão no grupo do fórum, do WhatsApp, né? Que a gente é bem ativo, troca muita informação. Eu pedi para voltar também. E eles estão sabendo, né? É para nós. Mas será que... Mas o e-mail é bom, eu prefiro fazer. Sim. A gente era do grupo do Belo Vale do Paraná. A gente entrou em contato por vários canais, como no Instagram dele.